Já estamos de volta com o programa Café com o Bala e nós vamos receber a partir de agora, vamos conversar com um dos advogados que é mais conceituados do Brasil e a gente observa que ele é muito polêmico, né? Principalmente em termos da defesa do Jair Bolsonaro. Ô Bruno, por gentileza, faça a apresentação aqui do Dr. Jeffrey Chicchini, que já está com a gente. Parabéns, inclusive, pelo entrevistado. Dr. Jeffrey, seja bem-vindo. Conheço o doutor, principalmente nos principais casos, inclusive hoje na defesa de deputados estaduais, de jogadores de futebol, e hoje chama muito a atenção exatamente pela sua ligação também ao partido do ex-presidente ou da pessoa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tá tudo bem, Jeffrey? Seja bem-vindo. Qual é a sua ligação, então, com o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro? É a minha primeira pergunta. É uma amizade ou é mais um contato profissional? Tá tudo bem? Bom dia, boa semana, Dr. Jeffrey. Grande Bruno, prazer imenso em revê-lo. A recíproca é verdadeira, sou grande fã do seu trabalho, Pedro, e toda essa audiência muito qualificada. Bruno, eu sou advogado e essa vida tem me colocado bons amigos. A gente vem conhecendo boas pessoas e, além de ser advogado, eu sou um cidadão brasileiro, sou um pai, sou um filho e quero o melhor pelo meu país. Então sou um grande simpatizante do presidente Bolsonaro, essa é a verdade, e na defesa de direitos, na defesa de garantias, eu tenho nos últimos dias lutado pela liberdade de muitos patriotas, lutado pelo direito dos brasileiros como todo. Sou um advogado que não luto exclusivamente, somente nas causas que eu atuo. Essa é a crítica que eu tenho feito à classe dos advogados. Advogados se limitam a defender casos, a defender somente clientes que o remuneram. Nós, advogados, temos que defender também a sociedade, temos que defender também o povo e todo o direito, pensando no futuro do nosso país, pensando no futuro do nosso povo. E é isso que eu tenho feito. O Jeffrey, o ex-presidente, inclusive, deu uma declaração, através, inclusive, de delações, e o que me chamou a atenção é a entrega do passaporte do ex-presidente. Há uma grande comoção também, até porque é uma legião de seguidores, né? Hoje existem dois lados, ou o lado esquerdo ou o lado direito. Neste caso, a gente está falando da direita ou da extrema-direita. Me tira uma dúvida, ele deu uma declaração dizendo o seguinte: caso eu seja preso ou eu seja morto, a história do país será contada de uma forma diferente, ou eu não sei qual vai ser o futuro do país. Você também vê dessa forma, com preocupação, a declaração do ex-presidente Jair Bolsonaro, Jeffrey? Como advogado, primeiro ponto, vamos lá, o Jeffrey cidadão, o Jeffrey advogado. Como advogado, Bruno, a minha grande preocupação, o meu grande incômodo é o sistema de justiça brasileiro ter lado político. Como advogado, nós devemos defender os direitos, as leis, a regra. O sistema judicial, o poder judiciário, o Ministério Público, as instituições devem ser isentas, apolíticas. Então, a primeira crítica que eu faço é a comunidade jurídica estar inserida na politização do direito. Isso é um grande erro. E nós vemos ministros da Suprema Corte dando pronunciamentos políticos. Isso é aberrante. Agora, como cidadão, eu tenho que a cada 2 anos votar. E obviamente que eu tenho as minhas ideologias, eu tenho as minhas posições políticas. Mas eu não posso colocar minhas ideologias e as minhas posições políticas enquanto jurista à frente das leis. Eu jamais posso colocar minhas ideologias acima das leis. Por exemplo, utilizar do direito para perseguir um opositor político. Isso não pode ser feito. E é o que, infelizmente, estão fazendo através do direito. Estão politizando o direito. Isso é um grande equívoco. Tudo isso que estamos vivendo, essa insegurança jurídica, Bruno, que nós estamos vivendo, e a população está sentindo isso na pele, é culpa dos juristas.
É nossa culpa, é culpa do Ministério Público, é culpa do Poder Judiciário. Por quê? Nós estamos politizando o direito. Nós estamos levando essa cisão para o povo. E o povo agora está achando que o direito virou jogo de futebol e ele faz parte da política. Não faz. Então, se Jair Messias Bolsonaro for preso, será primeiro uma grande injustiça, porque eu conheço o processo, afirmo a vocês, é um processo de narrativa. Por que narrativa? Se tem ali um papagaio chamado Mauro Cid, um cara que fala e não traz documento. É um processo de falas. É um processo que não tem documentos. Então, se ele for condenado e preso, e a chance disso acontecer, todos sabemos, é grande, porque o STF é um órgão politizado e os ministros estão ali fazendo política, estão defendendo os seus lados políticos. Se isso acontecer, Bruno, obviamente, o país corre grande risco de viver uma guerra civil. E eu não digo uma guerra civil armada, porque nós sabemos que pessoas de bem, diferente daqueles que foram anistiados em 79, da esquerda comunista, que pegaram armas, roubaram bancos, explodiram órgãos públicos, aqueles que foram anistiados, são terroristas. Agora, os patriotas, os que vestem verde e amarelo, não vão pegar em armas, não vão usar bombas, mas, obviamente, que o Brasil vira. O povo vai pra rua, o povo vai se indignar, porque todo mundo sabe que Jair Messias Bolsonaro é inocente, aqueles outros 33 acusados são inocentes. E estão utilizando o sistema judicial para perseguir opositores políticos. Isso é absurdo, é aberrante, só acontece em ditaduras, Bruno. O Jeffrey, é claro que tem a opinião aqui, daqui a pouco, inclusive a pergunta do Pedro, mas num mandado de prisão, o ex-presidente estaria disposto a se entregar ou há uma possibilidade de, inclusive, ele tentar um refúgio, tentar uma proteção num outro país, por exemplo, aqui da América do Sul? Um exemplo, Dr. Jeffrey? Bruno, você veja que eu não sou, primeiro ponto, eu não sou advogado do presidente Bolsonaro. Sim, sim. Eu não posso falar de estratégias da defesa dele. Eu desconheço. Agora vamos lá. O que eu tenho visto é o presidente Bolsonaro está sem passaporte. Um grande erro. Sim. Porque não existe nenhum indício de que ele sairia do Brasil. Nunca houve. Nunca houve qualquer indício de que ele iria fugir, de que ele iria deixar o país, né? Me parece, olhando de fora, que isso jamais aconteceria, Bruno. Jamais o presidente Bolsonaro abandonaria o país dessa forma. Me parece ser uma pessoa muito corajosa, que está acreditando ainda na justiça. Vemos os 34 acusados, eu digo pelo meu cliente, por exemplo. Eu defendo ali um coronel das Forças Especiais do Exército. A gente acredita. Ainda há uma luz no fim do túnel, Bruno. Porque esse processo ele é tão ridículo, Bruno. Ele é tão aberrante que nós temos esperança que quando iniciarmos as audiências e ouvirmos testemunhas, começarmos a produzir as nossas provas, vai cair esse castelo de areia a ponto de não sobrar nada para acusação. A ponto de qualquer condenação, Bruno, expor ainda mais a perseguição. Então estará o STF obrigado a absolver os 34 acusados, porque não sobrará nada para sustentar uma condenação. Por isso, acreditamos ainda, as chances são pequenas, mas elas existem, que nós vamos reverter esse cativeiro, que esse jogo vai virar e essas pessoas serão inocentadas porque inocentes são. Eu afirmo, esse processo ele é político. Estão utilizando do sistema judicial brasileiro para perseguir opositores políticos. Isso daqui não é um processo judicial, isso aqui é um processo político. Processo judicial depende de provas, e aqui não se tem provas. Então eu tenho certeza que assim como eu estou fazendo na minha defesa, os advogados do Bolsonaro também não vão jogar a toalha e vão lutar até o último minuto, Bruno. Perfeito. Pedro, Dr. Jeffrey está à nossa disposição. Nossa, tem muito assunto a perguntar para ele no dia de hoje, viu, Pedro?
Eu tenho uma pergunta aqui, até quero agradecer muito ao Dr. Jeffrey, mas assim como um cidadão comum que não entende muito de lei nem o que está acontecendo nesse momento, mas pelo que é passado, o que a gente sabe assim de crimes e outros assuntos, por exemplo, se tem envolvimento de um juiz que vai envolver o caso, esse juiz fica automaticamente impedido de julgar o caso. Tem umas narrativas ali que o ex-presidente estava tentando matar tanto o ministro Alexandre de Moraes como o presidente, com outras coisas assim que falaram que ia matar e o cara só não matou porque o táxi não chegou. Uma coisa assim que, para boi dormir. Na minha opinião, doutor, nesse momento não existe aquela segurança jurídica. Eu não entendo para mim, quando terminou as eleições, eu até no nosso programa acabei falando aqui, ó. Aguardem, Jair Bolsonaro será preso, crime não sei se tem, não sei se existe, mas vai ser porque tem uma narrativa aí, o que está acontecendo nesse momento, parece que a gente não tem mais uma segurança jurídica. Qual que é a opinião do senhor? E outra coisa, o senhor não teme também o senhor ser preso, porque o senhor está sendo muito combativo do Alexandre de Moraes. O senhor não teme por isso também, doutor? Bom dia. Bom dia. Nós estamos em uma ditadura. A ditadura tem níveis. A ditadura não começa como a Coreia do Norte é. Ela teve um início até virar a Coreia do Norte. Nós já estamos em uma ditadura, mas nós estamos numa evolução ditatorial. Nós estamos no início dela. O que eu afirmo a vocês, eu não tenho medo. Eu não tenho medo porque eu sou advogado há 14 anos. Essa é a minha missão. Eu não sou só um advogado de causas. Eu sou um defensor da lei, da Constituição, e eu vou sempre defender a correta aplicação da lei. Tudo o que eu estou fazendo não é nada contra o Alexandre de Moraes. Eu não estou atacando a pessoa, CPF do Alexandre de Moraes. Eu estou combatendo ilegalidades, excessos, abusos que estão sendo realizados por um servidor público. Ele não é a lei. Ele é um agente público, um juiz que está na Suprema Corte e deve observar a mesma lei que eu e todo o povo brasileiro. Então, eu estou combatendo ilegalidades, excessos que o Poder Judiciário está exercendo. É disso que se trata. Não é contra o Alexandre de Moraes que nós estamos falando. É contra o Poder Judiciário, o sistema judicial, que naquele processo específico, e vários outros, né, direitos estão sendo violados. Com relação às suas outras perguntas, esse processo, ele sequer deveria estar no STF, Pedro. Eu quero explicar para a sua audiência qualificada, para o ouvinte. Esse processo não tem lei nesse país que o ampare ou sustente no STF. É uma criação, isso aqui, para fixar a competência do STF. Por quê, Pedro? Há aqui, como eu disse, um processo político. O que eles querem é punir de forma efetiva e o mais rápido possível Jair Messias Bolsonaro e os demais 33 acusados. É isso que eles querem. Para que essa punição fosse a mais rápida possível, esse processo já tinha que estar na última instância. Imagine só. Se esse processo começasse em primeiro grau como deveria. Aí vem lá, primeiro grau, recurso para o Tribunal de Apelação, STJ e depois STF. Isso demoraria pelo menos 5 anos. Não terminaria em 2025 como é a missão. Agora, esse caso começando já direto no STF, fica mais fácil. Por quê? Quando esse caso for julgado no STF, os condenados já iniciarão as suas penas e estarão todos inelegíveis. A única forma de começar e terminar esse processo com prisão no Brasil é começando no STF e terminando no STF. Por isso que lá ele está. Mas eles fizeram uma manobra que nunca se viu antes na história do Brasil, nunca se viu antes, de fixar a competência do STF pela vítima. Não existe no Brasil uma lei que diga que a vítima fixa uma competência. A competência é fixada pela pessoa do réu. Por exemplo, deputado federal é processado e julgado no STF. Por quê? A Constituição diz que a cadeira de deputado federal
processa e julga por crime no STF. Agora, não existe lei que diga a vítima julga no STF. Não, não. O caso da vítima não. É o caso do autor, do réu, do processado, do acusado. Mas eles fizeram essa manobra, Pedro, porque esse aqui é um jogo de cartas marcadas. É um jogo viciado. Eles têm uma missão de terminar esse processo em 2025. Então você está correto, Pedro. Você está correto. A missão deles é exatamente essa. Por isso que eles criaram esse jogo com essa regra dessa forma. Bruno. Inelegibilidade é a maior punição hoje que o ex-presidente pode receber, até porque deixa ele, na sua opinião, isento de qualquer disputa e de qualquer influência hoje diante do atual cenário político, Dr. Jeffrey? Olha só, eu vou falar do hoje, Bruno. Tá? Hoje, juridicamente, o presidente Bolsonaro está já inelegível. Se o pleito fosse hoje, ele já não poderia concorrer, porque ele já tem ineligibilidade duas pelo TSE, que conhecendo do processo, nós podemos dizer, não acredito que essas condenações prevalecerão. Acredito que vai cair essas condenações, essas ineligibilidades. Tá? Mas hoje ele está inelegível. Agora, esse processo da tentativa do golpe, esse absurdo, né? Esse processo ridículo, posso dizer assim, processo sem provas, né? Ele não está ainda inelegível, mas se condenado, Bruno, automaticamente está inelegível. Por quê? Diz a lei da ficha limpa, tá? Que uma condenação em órgão colegiado, como é o STF, condenação criminal em órgão colegiado, já fica inelegível automaticamente. Então, o Bolsonaro corre risco de ser preso, porque qualquer condenação acima de 8 anos é prisão no Brasil, tá? Por exemplo, aqueles patriotas que foram condenados no 8 de janeiro tomaram penas acima de 8 anos. 17, 15, 20, por isso que foram presos. Qualquer condenação acima de 8 anos é prisão no Brasil. Né? Então ele corre o risco seríssimo de ser preso e, se condenado, fica inelegível também. Então, veja, é uma grande cama de gato para o presidente Bolsonaro. Eu, sinceramente, vejo que há uma luz pequena no fim do túnel, ainda há, mas obviamente as chances de prisão ainda em 2025 do presidente é muito grande. Não podemos negar isso. Eu gostaria de saber qual que é essa luz no fim do túnel, porque Alexandre de Moraes, ele é declarado inimigo número 1 do Bolsonaro. Não, ele quer qualquer coisa, ele quer prender, quer acabar com a vida do Bolsonaro. Aí tem o Zanin, que era advogado do Lula. Nada é imparcial. Daí tem outro ministro que durante a campanha falava que teria que acabar com o Bolsonaro, que é o maior corrupto, sendo que no governo do Bolsonaro eu não tenho informação de corrupção no governo do Bolsonaro. Aí estão 3 ministros ali que vão julgar ele, dá a impressão que a gente vai jogar uma partida de futebol, só que na casa do inimigo, com o árbitro que veste a camisa do time adversário. Eu não vejo a menor chance de Bolsonaro se livrar dessa, e eu gostaria de entender qual é essa luz no fim do túnel que o senhor me falou agora, doutor. É que funciona assim. Agora começou o processo, Pedro. Não é mais inquérito, tá? Então agora nós temos um processo e haverá audiência. Pessoas serão ouvidas, Pedro. Nós vamos ter audiência. O que acontece? Ali só há bons advogados, Pedro. Então nós vamos exercer defesas efetivas nesse processo. Qual que é a nossa esperança? Que nós iremos derrubar aquele castelo de areia, a ponto de provarmos. Veja, a defesa sequer precisa provar inocência. É a acusação que tem que provar a culpa. Mas esse não é um processo jurídico, é um processo político, então nós, a defesa, vamos provar a inocência. E tudo isso será publicizado. O processo é público, acredito que haverá, inclusive, transmissão. Então, as defesas serão tão efetivas, Pedro, tão efetivas, nós vamos escancarar tanto a ferida, nós vamos desmascarar de forma tão clara, tão efetiva essa armação, que não sobrará nada para acusação, a ponto do judiciário ser obrigado a absolver os acusados.
porque senão ficará escancarada a perseguição. É essa a luz no fim do túnel. Nós, advogados, estamos puxando a responsabilidade. Eu puxo para mim essa responsabilidade, Bruno. É minha missão de vida em 2025, derrubar esse castelo de areia. Essa é a minha missão em 2025. Desmontar esse processo da tentativa do golpe, com muito trabalho, com provas, a ponto de não sobrar nada para essa acusação, e até os maiores inimigos do Bolsonaro serão obrigados a absolvê-lo para não passar vergonha. Bruno? Tá sem áudio, A Bruno. perseguição principal seria do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, Dr. Jeffrey? A gente sabe que esse cara tá lá para se vingar, né, Bruno? Esse cara é um canalha, é isso que ele é, né? Tem pronunciamentos desse cidadão dizendo que iria se vingar de todos, ia se vingar do Sérgio Moro, ia se vingar do Deltan, ia se vingar do Bolsonaro. Então, existe uma agenda contra os opositores políticos. E ali é um grande grupo. Veja, o Zanin foi eleito, o Zanin foi colocado ali pelo PT. Carmen Lúcia foi colocada pelo PT. Fux foi colocado pelo PT. O Flávio Dino colocado pelo PT. Então, o presidente Lula tem influência sobre esse sistema, certamente. Então, acredito que sim, Bruno. Posso responder para você que sim. Existe interferência, existe influência de um grupo político cujo líder é o Lula. Doutor, a questão da narrativa e do consórcio, né? O senhor falou para mim agora que pretende, né, junto com os advogados de defesa, de escancarar, mostrar à defesa ali que o Bolsonaro é inocente, que não existe nada disso. Mas o grande problema é o consórcio, porque o que não é fake news no Brasil é o que esse consórcio fala. Qualquer um outro veículo de comunicação sério, de direita, que fala, para eles é tudo fake news. Esse é um grande problema, doutor? Eles estão com a caneta na mão e hoje a caneta é que manda. Veja, a esquerda entendeu há muito tempo que quem tiver o controle do poder judiciário governa, manda no país. Porque o poder judiciário é o último a falar, é o último a errar ou a acertar. Então toda essa construção do PT em ter maioria no STF foi acertada. A estratégia deles deu certa. Veja, a direita é muito nova. A direita é muito recente. Então, você dar murro em ponta de faca, Pedro, não é para qualquer um. Então, hoje, as lideranças de direita fazem literalmente isso. Se expõem à prisão, se expõem a processos. O que eles querem é, primeiro, matar o líder da direita. Por que eles odeiam o Bolsonaro? Porque o Bolsonaro criou uma oposição efetiva. Nunca se teve oposição no Brasil. Nunca se teve. Sempre, pegue os... Sempre teve uma direita, ou era centro ou era esquerda, ou era centro ou era esquerda. Centro nunca foi oposição. Primeira vez que se teve oposição no Brasil foi com o Bolsonaro. A missão de vida do centro e da esquerda é acabar com a oposição. Então essa é a missão deles e esse consórcio está trabalhando para isso. Qual foi a sua opinião, qual é a sua opinião, Dr. Jeffrey, a respeito do dia 8 de janeiro, a chamada tentativa de golpe de Estado, hein, Dr. Jeffrey? Golpe de Estado é com arma, é com militar, é com blindado na rua. Você não faz um golpe de Estado, Bruno, num domingo, sem uma autoridade junto, sem nenhum amparo estrutural. Veja, eu estou nesse processo. Bruno, o chefe das Forças Armadas disse: eu nunca aceitei, eu nunca cogitei, eu nunca pensei em golpe. Como que você vai dar um golpe sem o exército? A aeronáutica falou: eu nunca pensei em golpe e não daríamos golpe. Quem daria golpe? Aquela senhorinha com a Bíblia debaixo do braço, aquele cara que estava segurando o algodão doce? Então isso é um absurdo. Tá? Eles criaram essa narrativa de tentativa de golpe para conseguir prender essas pessoas, Bruno. Olha só, o que se tem ali dos que entraram nos prédios e depredaram os prédios, nós temos ali crime de dano ao patrimônio público.
cuja pena é inferior a 4 anos. É pena de detenção de 6 meses a 3 anos. Qualquer pena no Brasil abaixo de 4, não cabe prisão. Não cabe prisão preventiva e não cabe prisão por condenação. Ou seja, se aplicassem corretamente a lei, seria ali crime de dano, como a esquerda já praticou inúmeros, né? Inúmeros. MST, né? Então não poderia prender aquelas pessoas, mas qual que era a finalidade deles? Prender os patriotas, por quê? Para colocar medo nos patriotas de continuar indo para as ruas. Veja, os patriotas impeachmentaram a Dilma. Você acha que eles não levam isso em consideração? Eles precisavam de alguma forma frear as manifestações, frear as passeatas. Eles criam um crime de tentativa de golpe com essa finalidade: conseguir penas superiores a 8 anos para prenderem essas pessoas. Por quê? Poder dissuasório. Você não entra, Bruno, numa casa que você tem certeza que o morador está armado. Um ladrão não entra numa casa que o morador está armado para roubar. Por quê? Ele sabe que vai morrer. Hoje, um patriota tem medo de protestar na frente da Suprema Corte. Por quê? Outros foram presos que fizeram isso. Sequer entraram nos prédios, sequer depredaram prédio, foram presos. A contravenção penal de pichação, que é passar um batom numa estátua, é multa, é pena de multa. Tem uma mulher presa por isso. Então a finalidade deles em chamar essas pessoas de golpista, tratá-las como golpistas, tá, Bruno? É poder dissuasório. É para amedrontar o povo brasileiro, assim como se faz na China, na Coreia do Norte, na Venezuela, para frear manifestações, para que o povo não exerça o seu poder. O Dr. Jeffrey, o senhor vê uma outra liderança da direita em relação ao cenário que a gente tem hoje para tentar mudar hoje uma esquerda que tem praticamente buscado a prisão, então, do ex-presidente e tentado mais aliados ainda por uma possível reeleição? Hoje, como é que o senhor vê um cenário sem o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é o principal nome hoje de oposição no nosso país, Dr. Jeff? Eu vejo lideranças crescendo, sendo produzidas pelo Bolsonaro. É muito cedo o Bolsonaro colocar o dedo em alguém. A maior liderança da direita é o presidente Bolsonaro. Ainda é. Tem certa resistência até dentro da direita, porque ninguém é perfeito, nem Jesus agradou todo mundo. Né? Obviamente que ele tem resistência, mas ainda é o maior nome. Né? O presidente Bolsonaro não apontou o dedo para uma pessoa específica ainda, acredito eu, Jeffrey Schichini, porque senão esse sistema, esse consórcio, como o Pedro disse, vai apontar o canhão para esse próximo nome e já vai tirar do caminho. Mas eu acredito que o próprio Eduardo Bolsonaro é uma liderança que está se consolidando. O Tarcísio também, da mesma forma, uma liderança que está se consolidando. Eu acho que vai ficar entre esses dois nomes. Não havendo o presidente Bolsonaro, acredito que fique entre esses dois nomes. Eu penso o seguinte: o presidente Bolsonaro preso, o maior nome da direita será o Eduardo Bolsonaro, que é um cara que tem pulso firme para peitar esse jogo, com o Bolsonaro preso. Bolsonaro em liberdade, inelegível, acredito que o Tarcísio seja o melhor nome. É a leitura que eu estou fazendo. O Bolsonaro nunca falou sobre esse tema comigo. Para que fique claro, a leitura que eu estou fazendo. Nicolas Ferreira um dia será um nome forte na direita. Ainda é muito jovem, né? Já é uma liderança, óbvio que é, mas digo, não é o presidenciável. Nós estamos falando aqui de presidenciáveis. Eu vejo esses dois nomes. Temos também o Ratinho Júnior, que é um nome que está crescendo. É um nome que está crescendo. Mas eu penso que para 2026 ou é Tarcísio ou é Eduardo Bolsonaro. O nosso problema no Brasil hoje é a presidência da República ou é o Supremo Tribunal Federal? Pelo seguinte, o Alexandre de Moraes vai até, se não me engano, 2042. E Pedro, cada vez está crescendo mais o número de ministros que tem aí o sistema comunista, eu posso falar assim, lá no STF. A OAB está calada? A OAB é conivente também, doutor? O pior problema do Brasil, Pedro, se chama Senado Federal.
Senado Federal. Cabe ao Senado Federal fiscalizar toda essa chicana que o Brasil virou. É o Senado Federal, Pedro, que tem que puxar essa corda. É o Senado Federal que tem que falar, opa, não vai por esse caminho que nós vamos instaurar processo de impeachment. O Senado Federal pode impeachment ministro do STF, procurador-geral da República, advogado-geral da União. O povo brasileiro não entendeu ainda que o principal cargo do Brasil não é, principal cargo do Brasil mandatário, tá? Não é a presidência da República, é o Senado Federal. Só o Senado pode resolver o problema do Brasil, Pedro. Bruno. Falar em Senado, doutor, os nossos senadores, eles estão omissos? Eles estão calados? Eles não estão omissos, eles não vê muita participação. Não existem. Eles não existem. É uma grande decepção. Eu falo pelo nosso estado, né? Vamos falar pelo nosso estado. Eu não vou falar por outros estados que eu pouco conheço os senadores dos outros estados. Nós estamos no Paraná, nós temos 3 senadores aqui, né? Eu não esperava nada diferente do Oriovisto e do Arnes. Não esperava nada diferente deles, porque eles são aquele famoso não fede, não cheira. Né? Esse é o jogo deles. Né? Agora, o Sérgio Moro foi uma grande decepção. Porque a principal pauta do país hoje é uma pauta jurídica, e ele é técnico, é doutor em direito, foi um magistrado, e é um cara que tinha que estar assumindo a frente dessa luta no Senado Federal. Ele deveria puxar a responsabilidade para ele e lutar como missão de senador. Mas veja, além de calado, há grandes indícios de que tenha se aliado ao sistema, ao consórcio para salvar a pele e quer fugir, quer correr do Senado e ser candidato a governador do estado do Paraná. Ele quer fugir de lá, porque ele fez um grande acordo com o sistema para salvar a pele dele lá. Então, nós não temos senadores, e os senadores que existem são pró forma. Então, o paranaense tem que eleger 2 senadores e 26 com capacidade técnica jurídica. Nós não precisamos de bravateiro lá. Veja, quando eu falo bravateiro, eu falo pessoa que grite, pessoa que só fica fazendo vídeo, pessoa... Não. Tem que ser um trabalho efetivo. É ingressar com uma ADI, é ingressar com a DPF, é combater com um parecer correto. Entende? O cargo do Senado é diferente do deputado federal. O deputado federal representa os anseios do dia a dia. O Senado também, mas vai mais do que isso. Vai a fiscalizar as instituições. Vai exigir o regular trâmite das instituições. O doutor Jeffrey... Pois Sim. não, Bruno. Pois não, Pedro. Bom, vamos lá então. Doutor, o senhor não imagina que parece que tem uma mosca que morde aí os senadores, e muitos falam, né, questão de, porque quando eu chegar lá, não sei lá o quê, mas daí eles acho que são mordidos, todo mundo vira um zero à esquerda, ninguém fala absolutamente nada, com exceção aqui do Deltan, que não fez acordo com ninguém para não ser caçado. Dá a impressão que o Sérgio Moro fez um acordo para não ser caçado. Esse não é um problema, doutor? Então, a gente tem que voltar para o início da nossa conversa. O sistema é bruto. Esse consórcio está utilizando-se do sistema judicial para perseguir opositores. Veja que o Sérgio Moro viveu isso. Eles colocaram uma amordaça no Sérgio Moro, com uma possível cassação no TSE, a ponto do Sérgio Moro ter que fazer uma escolha, né? Morre com reputação ou sobrevive sem ela. O Deltan escolheu abrir mão com reputação. A reputação dele continua. O Sérgio Moro já não tem mais reputação, mas continua no mandato. É assim que esse consórcio joga. Eles perseguem, eles processam, eles instauram investigações, e aí sobrevive o mais forte, né? Sobrevive o mais forte, né, Pedro? Aquele que tem coragem. Eu aprendi com meu avô que a honra e a dignidade são inegociáveis.
Quando você vai para uma partida de futebol, você não vai pensando que você vai perder o jogo. Como foi o caso que a gente foi agora para Missal nesse final de semana, com o nosso Fazenda Futsal aqui. Eu sabia que o Missal era favorito, mas a gente pensava em ganhar o jogo. Só que nesse jogo aqui, o favorito é o Alexandre de Moraes. A gente já sabe o resultado, que vai ser condenação, que vai ser prisão. Perdendo aqui, existe forma de recorrer às cortes internacionais, alguma coisa nesse sentido? Ou está tudo perdido, doutor? Está tudo perdido. Perdendo aqui, em 2026 elege um presidente de direita, elege um Senado e uma Câmara, né, ou seja, um Congresso sério, e aí você tem a opção de um presidente indutar esses perseguidos políticos, ou o Congresso anistiar, mediante lei, esses perseguidos políticos. Então, o ano dos perseguidos políticos é 2027, desde que o povo brasileiro saiba votar em 2026. Aí o presidente Bolsonaro pode ser indutado ou anistiado. Bruno? O senhor falou do Sérgio Moro, quero voltar ainda de novo a falar do Sérgio Moro. Ele ainda é um nome forte aqui no Sérgio estado. Moro hoje, Bruno. Bruno, se colocar uma gravata preta, você tá vestido de Sérgio Moro, Bruno. o doutor, Brincadeira, mas o meu terno não é caro igual o dele, nem a camisa, viu, doutor? Pode ter certeza. Doutor, ele ainda é um nome forte para disputar, o principal nome para disputar aqui ao governo do estado do Paraná, diante de poucas opções que a gente tem hoje. Ele não é uma liderança no Senado, mas ainda é um nome forte aqui no estado do Paraná, doutor? Ah, com toda certeza, não dá para subestimar. Em hipótese alguma, é um nome forte, muito forte, até porque tem muita gente que não tem o acesso à informação que nós temos. Então tem muita gente que não sabe que o padrinho político dele é o Alcolumbre, que ele está fugindo do Senado a vir a governador, porque lá ele não pode trabalhar pelo acordo que ele fez para salvar a pele dele. E essas pessoas que não têm acesso às informações do novo Sérgio Moro lembram somente do Sérgio Moro juiz, que foi um grande juiz, foi um cara que teve uma missão histórica no Brasil, né, que eu muito admiro ele enquanto juiz que foi. É uma pena que tenha saído da cadeira de juiz, né, poderia estar no STF hoje defendendo a Lava Jato, se não tivesse traído o presidente Bolsonaro, teria sido indicado em uma das cadeiras que o Bolsonaro indicou e a Lava Jato não teria acabado. Então eu digo, dos grandes culpados do que está acontecendo hoje é também o Sérgio Moro. O Sérgio Moro foi muito importante ao combate à corrupção. O Sérgio Moro foi muito, muito importante a essa virada de chave no direito brasileiro contra a corrupção, mas todo o trabalho brilhante que ele exerceu, ele jogou no ralo quando ele traiu o presidente Bolsonaro e perdeu a chance de ir para a Suprema Corte defender a continuidade do combate à corrupção no Brasil. Doutor Jeffrey, o senhor é um dos melhores hoje do estado do Paraná e um dos melhores do Brasil nessa parte criminal. O seu escritório hoje é uma referência, por isso que é procurado pelos grandes nomes hoje. Inclusive é advogado de alguns deputados, digo aqui do deputado missionário Ricardo Arruda. A Assembleia Legislativa do Paraná hoje, ela não tem essa liderança que deveria ser também de dar um apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro aqui no estado do Paraná, doutor Jeffrey? Não tem, o presidente Bolsonaro tem apoio aqui. Começando pelo presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado Alexandre Cury. Alexandre Cury é um grande e forte nome, é uma liderança aqui no Paraná, é uma pessoa que sabe fazer política e defende os pares. Então o presidente Bolsonaro tem apoio do Alexandre Cury, sim. Da mesma forma, o governador Ratinho Júnior também apoia o presidente Bolsonaro. E eu digo, o Paraná é um dos estados que mais apoia o presidente Bolsonaro. Ele tem aqui no estado do Paraná o maior número de apoiadores e os mais fortes apoiadores do país.
Com certeza. Foi até o Amazonas, de Kombi, e passando nas cidades, nos estados, e conversando com as pessoas. A gente escuta cada absurdo quando se fala de esquerda e não dá para entender, né, o tão grande que tem a direita no Brasil, como que o Lula ganhou as eleições. O Franceschini foi cassado por questionar urnas eletrônicas. Foi uma cassação, um processo político também, doutor? Com toda certeza. Veja que o momento que atacaram o Fernando Franceschini, um amigo, aproveito para transmitir aqui o meu respeito, admiração ao Franceschini, assim como o Felipe Franceschini, seu filho, são grandes amigos. O Fernando era um grande nome, veja a votação que ele havia feito. 400, quase 500, se eu não estou enganado, 500 mil votos naquele momento, eram dos braços direitos do presidente Bolsonaro. E ali inicia a grande perseguição à direita e às pessoas próximas ao Bolsonaro. Veja que todos, sem distinção, todas as pessoas próximas ao Bolsonaro ou tem uma investigação em andamento, ou tem um processo em andamento, ou já foram caçadas. Sem exceção. Não existe uma pessoa da direita no Brasil que não tenha um inquérito fajuto contra si. Em votação à anistia, porque falaram ali que tem uns 70 deputados, mais ou menos, que são investigados. Se colocar a votação à anistia, vamos julgar essas pessoas. É por isso que eles têm medo, doutor? Sempre foi feito e que o presidente Bolsonaro tentou lutar contra, né? É comprar voto com emenda, isso é mensalão, sempre foi. É comprar voto com ameaça de processo. É esse o jogo, infelizmente, que se usa no Brasil. Isso é absurdo, isso é ridículo, isso não é democracia, isso não é correto, isso deveria acabar. Não sei como acabar com isso. Eu só digo para os senhores, tem que renovar o Congresso, tem que renovar o Senado, o povo tem que votar em senadores preparados. Como acontece, por exemplo, em países de primeiro mundo, os políticos são pessoas preparadas. Você não tem o político profissional da política despreparado em nenhum país de primeiro mundo. Você tem o empresário bem-sucedido, você tem o... O que acontece? O político, para que ele tenha isenção para trabalhar, ele tem que ser uma pessoa bem-sucedida a ponto dele conseguir doar seu tempo de qualidade à sociedade. É como um síndico de um prédio. É um cara que tem um conhecimento em administração e ele doa seu tempo vago para o condomínio. Assim deveriam ser os deputados, deveriam ser os senadores, eu digo os representantes parlamentares, né? O chefe do executivo não pode mais trabalhar, né, numa profissão paralela, ele tem que ser exclusivamente governador, presidente. Mas os parlamentares não. A legislação permite que o parlamentar continue sendo advogado, continue sendo médico, continue sendo empresário. Por quê? Ele está ali como representante do povo, doando o seu tempo vago, onde ele vai contribuir com a sociedade. Assim você conseguiria ter uma política efetiva no Brasil. Dessa forma. Porque daí não haveria força da mordaça, não haveria força da perseguição. Para a gente pensar numa esperança. Vamos lá, Bruno. Passado a gente trouxe aqui a fala, entrevistamos o Oswaldo Eustáquio, que hoje mora em Madrid e, segundo ele, é uma perseguição através do STF, que ele não pode voltar ao Brasil diante de 2 mandatos de prisão e que lá na Espanha eles entendem como força de expressão e que não é exatamente um crime que cabe prisão, mas aqui no Brasil foi colocado de uma forma diferente. Diante do atual cenário, aquele que tenta mudar, principalmente utilizando as redes sociais, o próprio Oswaldo com blogs, jornalista que foi, uma opinião mais forte, atrás de fatos, dificilmente ele consegue um lugar ao sol diante da chamada perseguição que temos hoje e dificilmente muda um atual cenário por conta do atual governo que temos. Praticamente lutar mais sabendo da derrota. Infelizmente esse é o atual cenário, essa é a realidade, Dr. Jeffrey?
Exatamente isso. Bruno, você pensa, você é um jornalista, um dos melhores que eu conheço, qualificadíssimo, Obrigado, doutor. né? Quando você retira da imprensa a liberdade de imprensa, a liberdade de falar, de opinar, isso é ditadura. Eu digo, o Brasil vive uma ditadura. Você tem quantos jornalistas, repórteres, quantas pessoas da comunicação presas porque falaram? Nunca opinião foi crime de prisão no Brasil. Ah, mas pessoas começaram a colocar em descrédito as urnas. E daí? Eu não posso roubar uma urna. Eu não posso adulterar uma urna. Agora, eu opinar que eu duvido dela, que eu não concordo com o formato, e eu ser preso por isso, isso é crime de opinião. Não existe lei no Brasil. O que é ditadura? Ditadura, tecnicamente, para o ouvinte entender. Eu dito a minha regra e eu imponho que a minha regra prevaleça. Existe uma lei, eu desconsidero a lei e eu crio a minha regra. É isso que nós estamos vivendo. Você tem um ministro criando regra. Agora eu digo que esse processo vai ser no STF. E ele é no STF. Justamente por Veja. isso que a gente tem que ficar bem atento nas próximas eleições. Votar em pessoas comprometidas aí com a normalidade do sistema, né? O senhor acredita aqui, por exemplo, eu já estou atento aqui na questão dos meus senadores. O senhor acredita que no Paraná o Felipe Barros e a Cristina Grêmio seriam os nomes ideais aí para compor o Senado no próximo gestão, doutor? Eu acho que é muito cedo. A gente tem que ver o que eles vão fazer pelo Brasil em 2025. É o ano mais importante do Brasil. É o ano mais importante do Brasil. Nós temos que chegar em 2026 e olhar para trás. Quem fez pelo Brasil? É muito cedo. Não posso dizer que eles são os principais nomes ainda. Sequer conheço a capacidade técnico-jurídica deles para exercer um cargo de um mandato de senador, que tem que ter domínio da técnica jurídica. E 2025 vai ser um divisor de águas. Veremos quem é quem. É isso que eu digo. Partindo para a parte final aqui, Bruno, com você, meu amigo. Obrigado. Queria agradecer aqui o Dr. Jeffrey. Estive com ele em alguns tribunais. Parabéns, inclusive, pelas vitórias. Praticamente, acho que em todos que eu fui, o Dr. Jeffrey foi o vencedor, ou provou a inocência do seu cliente. Estive com o Dr. Jeffrey no caso do Aleph Manga, jogador do Coritiba que hoje está jogando em outro estado. Estive com o Dr. Jeffrey em outros momentos, principalmente na Assembleia. Estive com o Dr. Jeffrey em outros julgamentos. Parabéns, inclusive, pela posição, pelo posicionamento. Parabéns, inclusive, para mostrar exatamente a atual situação, a realidade exatamente hoje do Partido dos Trabalhadores e do partido hoje ligado ao presidente Jair Bolsonaro. E vamos esperar, acreditar na nossa justiça. É o que resta para a gente, é acreditar. Mas que existe uma situação de perseguição, existe um cenário desfavorável para a direita, existe, e um cenário complicadíssimo que eu vejo, a não ser da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, pela situação que foi criada. A gente vai aguardar cenas dos próximos capítulos. Obrigado e temos orgulho de ter o senhor como morador e ser um dos grandes advogados que mora aqui na cidade de Curitiba. Obrigado, doutor. Bom dia para o senhor. Bruno, eu agradeço as palavras, fico lisonjeado. Não merecia tamanho respeito da sua parte, eu fico muito agradecido mesmo. E, Bruno, eu digo, é hora de pensarmos menos em nós e pensarmos mais no Brasil. Eu amo meu país, eu amo meu estado, é o país que eu quero que a minha filha viva, que eu quero que meus netos vivam. Então não é por mim, Bruno. Não é mais só por nós. É pelo Brasil todo. Então é hora de pensarmos menos no nosso próprio ego e pensarmos no Brasil. Nós estamos em guerra. É, sim, estamos em guerra. Os ditadores estão vencendo essa guerra e nós não podemos e não vamos jogar a toalha. Uma guerra só termina quando acaba. E a nossa vitória será que o Brasil volte à normalidade, que os direitos voltem a ser observados e que o povo seja livre. Podem contar comigo nessa luta. Essa tornou-se uma missão de vida.
Eu estou lutando nesse processo não só pelo meu cliente, mas pelos brasileiros. Esse processo de 2025 será um divisor de águas. É através desse processo que o povo vai ser aprisionado ou libertado. Eu agradeço o convite, um prazer imenso estar aqui com vocês. Pedro, prazer imenso e um grande e forte abraço a todos vocês e a todos os ouvintes. Perfeito. Até para a gente entender, né? Nós somos um pequeno veículo de comunicação. Mas como o Dr. Jeffrey está aqui no Paraná, lutando, fazendo a sua parte, nós não podemos também nos acovardar, nós não podemos tapar os nossos olhos aqui. Nós temos que fazer a nossa parte. E todos façam a sua parte também. Então, eu fiquei muito feliz hoje de ter aqui o Dr. Jeffrey junto com a gente. Muito obrigado. E eu vou fazer o seguinte, doutor. Sempre nas minhas orações colocar o seu nome, porque eu vejo o seguinte, eu, Pedro, aqui, ó, meu CPF aqui, ó, eu vejo que qualquer hora tem alguém que vai mandar um mandado de prisão para o senhor, porque o senhor não é osso duro de roer lá para o STF. Isso não vai acontecer, Pedro, em nome de Jesus. Abraço, meu amigo, tudo de bom, hein? Um abraço, tchau, tchau para vocês. Brunão, grande abraço, Bruno. Até amanhã, obrigado, bom dia a todos. Gente, o tema de amanhã vai ser a Guarda Municipal que vira Polícia Municipal. Estarei recebendo aqui o GM Lubick. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tchau, gente.